No século XIX, uma rota desafiadora e cheia de promessas se estendia por cerca de 3.500 quilômetros através da América do Norte, da cidade de Independence, Missouri, até a região do Rio Columbia, no Oregon. Conhecida como a Trilha do Oregon, essa jornada histórica foi trilhada por destemidos pioneiros em busca de uma vida melhor no Oeste. Nessa jornada, eles enfrentaram desafios inimagináveis, desde a imponência das montanhas até a traição dos rios impetuosos. Fome, doenças e acidentes, entre outros eventos, ameaçavam suas vidas a cada passo. No entanto, impulsionados por coragem e determinação, eles persistiram. A Trilha do Oregon não era apenas uma rota física, mas um símbolo de esperança e transformação. Os viajantes deixaram para trás o conhecido, arriscando tudo em busca de novas oportunidades, terras férteis e liberdade. Embora o tempo tenha apagado a trilha em si, vestígios e memórias permanecem. Monumentos, sítios históricos e áreas protegidas preservam a herança deixada por esses pioneiros corajosos. A Trilha do Oregon é uma fascinante saga de exploração, coragem e perseverança. Conhecer sua história nos permite apreciar a tenacidade daqueles que abriram caminho para a expansão do país. Vamos embarcar em uma jornada extraordinária para desvendar os segredos e desafios da Trilha do Oregon. A Trilha do Oregon floresceu como principal meio para centenas de milhares de imigrantes chegarem ao Noroeste, do início da década de 1840 até a década de 1860. Atravessava terrenos variados e muitas vezes difíceis, que incluíam grandes territórios ocupados por nativos americanos. Sua extensão era de quase 3.500 quilômetros, passando por 6 estados, iniciando no leste, em Independence, no Missouri e terminava no noroeste, em Willamette Valley, no Oregon. Essa trilha se tornou um símbolo de coragem, determinação e espírito aventureiro, à medida que famílias e indivíduos corajosos se aventuravam pelas vastas extensões desconhecidas. Haviam várias razões pelas quais as pessoas decidiam fazer essa longa e perigosa jornada. No início do século XIX, a ideia de que a expansão americana pelo continente era um destino manifesto e divinamente ordenado estava em ascensão. O Oeste representava o futuro, enquanto o Leste era visto como o passado. Atraídos pela fértil planície do Vale de Willamette, os agricultores viam no Oeste uma oportunidade de prosperar. Para os garimpeiros, os campos de ouro da Califórnia e de outros lugares prometiam riqueza. Muitos buscavam escapar de dificuldades econômicas, especialmente após o pânico financeiro do final da década de 1830, e outros procuravam fugir da Guerra Civil Americana após 1860. Ao mesmo tempo, o movimento religioso conhecido como o Segundo Grande Despertar levou crentes fervorosos em busca de terras onde pudessem construir comunidades baseadas em sua fé. A busca por terras também era um fator motivador fundamental para os colonos. Milhares de pessoas chegaram na década de 1840 para reivindicar terras, mas um número ainda maior seguiu o caminho depois de 1850, quando o Congresso aprovou a Lei de Doação de Terras do Oregon. No início do século XIX, a Trilha do Oregon começou a se formar como uma rota utilizada por caçadores, comerciantes de peles e missionários que viajavam a pé e a cavalo. Com a compra da Louisiana em 1803, os Estados Unidos expandiram suas fronteiras, quase duplicando de tamanho, mas a região selvagem conhecida como Oregon Country ainda pertencia aos britânicos, fato que deixou muitos americanos ansiosos por colonizar a região e reivindicá-la para os Estados Unidos. A expedição Lewis e Clark, de 1804 a 1806, foi uma das primeiras tentativas do governo dos Estados Unidos de explorar e mapear a região do Oregon. No entanto, a rota era perigosa, não sendo adequada para carroças, exigindo assim a descoberta de uma trilha menos difícil. No mesmo período, Zebulon Montgomery Pike esfriou o entusiasmo dos americanos em relação ao oeste, após ter explorado a região das Grandes Planícies, numa expedição vinda pelo sul, afirmando que lá era um grande deserto, opinião que foi reforçada mais tarde, por um outro explorador. Porém em 1810, o empresário de peles John Jacob Astor organizou outra expedição e nela, Robert Stuart e seus companheiros descobriram o South Pass, passagem sul, no Wyoming,
uma passagem mais acessível e baixa pelas montanhas rochosas. Uma abertura que oferecia uma travessia muito menos acidentada do que a rota de Lewis e Clark. 15 anos mais tarde, Jedediah Smith e Thomas Fitzpatrick ressuscitaram o entusiasmo americano quando redescobriram essa passagem. Em seguida, missionários, como Jason Lee, estabeleceram postos de abastecimento, como Fort Hall, que se tornaria importante para as futuras missões em Oregon. Um deles, o missionário e médico, Marcus Whitman, liderou uma expedição corajosa em 1836, provando que as famílias poderiam viajar para o oeste usando carroças. A partir daí o interesse pela região do Oregon cresceu. Em 1842, o missionário Elijah White organizou e ajudou a liderar a primeira grande caravana de carroças, com mais de 100 pioneiros, e, um ano depois, houve a chamada Grande Migração, um imenso comboio, com cerca de 1.000 pessoas, que chega ao Oregon, graças ao uso da South Pass. No entanto, nem todas as histórias tiveram um final feliz. Anos mais tarde, Marcus Whitman e sua família foram massacrados por índios após uma epidemia de sarampo, o que levou à criação do Território do Oregon e à Guerra de Cayuse, nativos Cayuse, contra os americanos na região, durando cerca de 7 anos. A trilha do Oregon foi moldada pela topografia e clima, seguindo os 3 grandes rios da região, Platte, Snake e Columbia, devido à importância do acesso à água ao longo de sua extensão. Passagens seguras ao redor das cadeias montanhosas eram cruciais, destacando-se a passagem sul, South Pass, uma rota relativamente baixa e suavemente inclinada sobre a divisão. O tipo de vegetação e suas cores variavam ao longo da travessia. Os búfalos percorriam as planícies em grandes manadas, fornecendo carne fresca aos viajantes. Além disso, outras fontes de alimento, como veados, ovelhas, patos e galinhas selvagens, eram abundantes ao longo da trilha. Os rios e riachos ofereciam grande fartura de peixes. É comum pensar que a trilha do Oregon era uma trilha fixa e imutável. No entanto, ao longo do tempo, vários atalhos e rotas alternativas surgiram e desapareceram ao longo da trilha do Oregon. Estimativas da quantidade de emigrantes que fizeram a jornada variam. Durante o auge da trilha, entre as décadas de 1840 a 1860, cerca de 500.000 de pessoas a percorreram, fazendo de 24 a 32 quilômetros por dia, e a maioria completava a jornada em 4 a 5 meses, do Missouri ao Oregon, sendo que 1 em cada 10 não chegava ao destino, pois sucumbiam ao longo do caminho devido aos desafios e dificuldades que apareciam. A maioria dos viajantes usava carroças puxadas por animais de tração, embora alguns cavalgassem a cavalo ou utilizassem carrinhos de mão, carroças de animais ou até mesmo uma carruagem ocasional. Em 1846, com tantos americanos se estabelecendo na região, ficou claro para os britânicos que o Oregon não era mais deles, e naquele ano cederam aos Estados Unidos. A maioria dos emigrantes que viajavam na trilha do Oregon fazia em grupo, através das companhias de carroças. Os diários dos emigrantes frequentemente mencionavam os encontros e passagens por outras companhias ao longo do caminho. Há registros dos Fortes Keane e Laramie, relatando que centenas de carroças passavam em um único dia, e outras centenas, e até milhares dos emigrantes, acabavam acampando próximos aos fortes. Embora os comboios de carroças muitas vezes escolhessem viajar juntos, fatores como o clima e condições da trilha, frequentemente resultavam em aglomerações não intencionais no percurso. Uma das principais razões para esse fenômeno era o fato de que os grupos geralmente tinham que partir na mesma época, a cada ano. Fatores como tempestades violentas e imprevisíveis nas planícies podiam causar inundações nos rios e riachos, atrasando as caravanas nas travessias deles por dias. As condições climáticas eram um grande desafio. Partir no momento certo era crucial para a segurança e o bem-estar dos imigrantes e do seu gado. Como eles dependiam de grama e forragem ao longo da trilha para alimentá-los, não era viável partir antes da primavera, quando as plantas voltavam a crescer. Além disso, era essencial atravessar as cadeias montanhosas, no Oregon, antes do início das fortes nevascas do outono. Portanto, a maioria dos grupos partia no final de abril ou maio,
pois partir em junho poderia resultar em consequências desastrosas. Partir durante o verão significava que eles teriam que lidar com tempestades violentas nas pradarias, chuvas torrenciais, granizo e ventos fortes, que poderiam destruir carroças e tendas. Era comum encontrar neve no chão em South Pass, mesmo durante o verão. Muitas vezes era necessário cortar gelo de lagos e recipientes de água em locais de altitudes relativamente baixas. As carroças utilizadas eram geralmente as escunas da pradaria, que eram menores e mais leves, em comparação com as grandes e pesadas carroças Conestoga do Leste. Essas carroças eram mais adequadas para viagens de longa distância, pois podiam enfrentar melhor as condições acidentadas das trilhas. Enquanto alguns imigrantes optavam por usar cavalos, as mulas e os bois eram animais mais adequados para a jornada. Eles tinham maior resistência e eram menos propensos a serem roubados. Além disso, a maioria das pessoas caminhava a pé, permitindo que as carroças transportassem mais carga. Caminhar era uma prática comum, que evitava o desconforto dos solavancos constantes e do balanço das carroças sem suspensão. A travessia dos rios também era um grande desafio. Alguns emigrantes calafetavam as caixas das carroças para que elas flutuassem. Quando os rios eram rasos, blocos de madeira podiam ser colocados nos eixos para levantar as caixas das carroças. As travessias dos rios desconhecidos eram planejados e explorados com antecedência. Durante a travessia, frequentemente uma corda era transportada, amarrada em ambos os lados do rio e utilizada como guia. Durante a jornada pela trilha do Oregon, os emigrantes enfrentavam uma série de perigos que colocavam em risco suas vidas e saúde. Os acidentes e as doenças eram as maiores ameaças enfrentadas pelos viajantes. Nos diários dos emigrantes, era comum encontrar relatos de ferimentos e mortes causadas por armas de fogo, ataques de animais, afogamentos acidentais e hipotermia. Os acidentes envolvendo as carroças também eram frequentes, e muitas crianças acabavam feridas ou mortas após serem atropeladas pelas rodas das carroças em movimento. As doenças representavam um grande perigo ao longo da trilha. A cólera, por exemplo, foi uma das doenças mais mortais, durante os anos epidêmicos de 1849 a 1855. O sarampo também era uma doença comum e perigosa. As condições de higiene eram precárias, com poucas oportunidades de banho e lavagem adequada. Além disso, a água potável muitas vezes era escassa, e os emigrantes eram forçados a beber água de fontes contaminadas. O clima frio e as condições de inverno também eram extremamente desafiadores, como também a travessia dos rios provocando muitos afogamentos. Os ataques por nativos americanos foram outra causa significativa de morte. Inicialmente, as interações com os nativos eram relativamente pacíficas. No entanto, a situação mudou após 1860, quando muitas tropas do exército foram retiradas, e os mineiros e fazendeiros começaram a se espalhar por territórios nativos. Com isso, alguns trechos da trilha foram alterados para evitar esses perigos. Com o aumento do interesse pela trilha, surgiu o comércio dos guias de viagem, publicações que tiveram um papel importante ao fornecer informações essenciais aos imigrantes. Esses guias continham detalhes sobre distâncias, áreas de pastagem, travessias de rios e córregos mais perigosos, condições das estradas e locais de interesse ao longo do caminho. Os guias também forneciam recomendações sobre como construir e equipar uma carroça adequada, bem como quais animais de tração eram preferíveis. Eles também ofereciam conselhos sobre as provisões necessárias para a jornada. As provisões típicas incluíam farinha, açúcar, sal, café, chá, bicarbonato de sódio, toucinho, feijão, frutas secas, farinha de milho e arroz. Com o tempo, melhorias foram feitas ao longo da trilha para encurtar e dar maior apoio aos viajantes durante a viagem. Foram construídos postos de apoio, como também ferris e pontes para facilitar a travessia de rios durante as enchentes. Ao longo da trilha, os pioneiros deixavam sinais, através de marcações e apontando referências naturais. À medida que as carroças passavam, a trilha se tornava cada vez mais visível e reconhecível. O intenso tráfego de milhares de carroças abriu sulcos profundos em sua superfície, que ainda são visíveis até hoje em muitos locais.
As marcações eram mensagens e sinais deixados por pioneiros anteriores para ajudar e alertar os que estavam por vir. Ao longo do trilha, também era possível encontrar vestígios da passagem humana, incluindo detritos e resíduos do dia a dia dos viajantes. Muitas vezes, os emigrantes descartavam alimentos, equipamentos e objetos pessoais para aliviar a carga de suas carroças. Infelizmente, também havia vestígios tristes no percurso, como carcaças de animais mortos e sepulturas de pessoas. Dessa forma, os marcadores de trilha e os pontos de referência ao longo do caminho foram importantes na orientação dos viajantes e no fornecimento de informações sobre o progresso de sua jornada. A trilha do Oregon foi muito mais do que uma simples rota para os colonos em busca de terras férteis e oportunidades no oeste. Foi uma jornada repleta de desafios e sacrifícios, onde milhares de pessoas deixaram para trás tudo o que conheciam, em busca de um futuro melhor. Essa trilha histórica deixou um legado duradouro, expandindo o território dos Estados Unidos para a costa oeste, e moldando o destino de um país em constante evolução. Hoje, vestígios dessa épica jornada ainda podem ser encontrados, e os relatos dos pioneiros continuam a nos inspirar. A trilha do Oregon permanece como um testemunho de coragem, perseverança e determinação. Uma lembrança vívida de como os sonhos podem nos impulsionar, além dos limites conhecidos.